Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que Deus, na verdade, ali após o dilúvio, do qual ele se arrependeu de ter feito o ser humano, porque o homem, desde o seu nascimento, é inclinado ao pecado. Aonde a palavra diz que também ele nos concedeu o Filho do Homem, que chamado Filho do Homem não é homem para que minta e tampouco se arrependa. Onde ele disse: não destruirei a humanidade como fiz desta vez. Ou ele estava querendo dizer: haverei de preparar um povo, aqueles que creem. Os que creem permanecem, nem a morte separa do amor de Cristo. A criança, ela já nasce desobediente, ela nasce sem submissão aos pais, teimosia, rebeldia. Quantos que já passaram pela adolescência e que o Senhor usa os pais para diverti-los e eles na verdade não atentam àquilo que diz, desobedecem, xingamentos, deixa viver minha vida. Deus está alertando a todo tempo, usa quem quer, assim como a palavra diz que ele antigamente falava em sonhos, falava pela boca dos profetas, usava os sonhos para os reis, e assim como aqueles que tinham sabedoria para interpretá-los. Usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, que queria amaldiçoar por aquilo que é levado entre os olhos dos homens, aqueles que na verdade estavam abençoados por Deus. O homem na verdade deve, macho e fêmea que ele criou, deve adorar o Criador e não a criatura. Mas o homem é inclinado a adorar a criatura. Dão ibope aos tolos, e aquele que dá ibope aos tolos se torna outro tolo. Na verdade, os seus ídolos, aqueles que os adoram, estão sempre a os enriquecê-lo, estão até mesmo roubando aquilo que era para dividir para os pobres, porque na verdade o que se arrecada de impostos deveriam ser para reduzir a iniquidade, para trazer a equidade, para diminuir a desigualdade social. Mas na verdade aqueles que eles idolatram, que se julga ser o mais poderoso entre a terra, seu lugar de nascimento é pobre. Ele não ama o seu próximo, não ama a humanidade. Na verdade ele está desenvolvendo algo segundo aquilo que se chama de AI, enquanto eles estão desenvolvendo robôs, e na verdade o plano deles, aonde eles conhecem essa verdade da qual eu anuncio há anos, desde que estão vivos, e o plano deles na verdade era destruir a humanidade. Eles detestam os pobres, eles detestam o ser humano, por isso eles criam outros meios, assim como
estão sempre reunidos na intenção de matar o seu próximo. E sempre, segundo, criando um grupinho pequeno, aonde dão valor somente àqueles como seres humanos. Só não fizeram porque, em primeiro lugar, o Senhor não permite. Aqueles que os adoram ao Criador e não à criatura, jamais Deus vai permitir com que eles sejam destruídos. Antes, o Senhor está a os destruir. Eles mesmo causam as tragédias porque eles inflamam o povo a irar-se contra o Senhor. E quando ali acontece uma tragédia, mandam um valor insignificante e ainda dizendo que estão ajudando e querendo se sentir a atenção dos holofotes. O Senhor, a sua ira e indignação está tão grande que ele vai continuar rachando a terra, ele vai continuar engolir este povo que não usou de compaixão, não tem misericórdia, e o Senhor não usará de misericórdia para com eles. E atentai, porque o tolo que continua com seus ídolos irá pelo mesmo lugar que o seu ídolo irá. São tempos como Dagon se prostra diante do Senhor e ele quebra os seus membros como o racha, porque a palavra diz: não fazeis para vós ídolos. Grande é a ira e indignação, grande é a matança sobre toda a terra, assim diz o Senhor.